Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar mais uma EBD online. Nós vamos continuar falando da história do discípulo Pedro. Quem lembra de Pedro? Algumas semanas atrás, a tia Thaís contou a história de quando Pedro, ele fez o quê? Quem lembra? Ele estava com Jesus e mais alguns outros discípulos. E Jesus tinha subido no monte para orar. E ele falou para os discípulos ficarem lá dormindo? Não, né? Ele falou para os discípulos para eles orarem também. Mas os discípulos, inclusive Pedro, eles dormiram. Muito bem. E aí Jesus ficou entristecido com os discípulos, mandou eles levantarem e eles foram embora. Depois que eles desceram de lá, eles foram para um jardim que Jesus tinha costume de ir com os discípulos. E eles estavam lá e já era noite. E estava bem frio naquele dia, muito, muito frio. E aí, de repente, eles começaram a ver que mais algumas luzes estavam chegando naquele lugar. Estava ficando mais claro. E vocês sabem que luzes eram essas? Eram tochas. Eram tochas, velas. Sabe quem é que estava chegando? Judas, o discípulo que traiu Jesus. Judas, com mais alguns soldados, eles tinham ido lá para prender Jesus. Judas sabia que Jesus tinha o costume de ir naquele jardim. Por isso ele levou as pessoas lá. Quando eles chegaram lá, eles estavam com tochas, eles estavam com espadas, eles estavam com armas, eles estavam preparados para prender Jesus. Quando chegou lá, eles falaram assim: quem de vocês é Jesus? E Jesus disse: eu sou Jesus. Jesus podia ter mentido, não é? Jesus sabe de todas as coisas. Então ele sabia que eles estavam lá para prender ele. Mas mesmo assim, ele não contou mentira. Ele falou a verdade. Ele foi corajoso. Jesus disse: eu sou Jesus, sou eu que vocês estão procurando. Se vocês querem me levar, tranquilo, podem me levar preso. Mas deixa pelo menos os meus amigos que estão comigo irem embora. E aí, a hora que Jesus falou isso, que os discípulos viram que aquelas pessoas estavam ali para prender Jesus, sabe o que Pedro fez? O que vocês acham? Será que Pedro fugiu? Será que Pedro falou: não, vamos conversar, por que vocês vão levar Jesus preso? Será que Pedro falou: Jesus, não, eu vou ficar com você aqui, se você vai preso eu vou andando com você? O que vocês acham que aconteceu? Pedro tirou a espada da cintura dele e pá, pá. Pedro pegou a espada dele e cortou a orelha de um dos guardas. Você acredita nisso? Ai, Pedro, pode cortar a orelha das pessoas? Não pode. E Jesus, na hora que ele viu Pedro fazendo aquilo, ele falou assim: Pedro, não faz isso. Coloca essa espada na cintura e para com isso. E aí Jesus fez mais do que isso. Jesus não só chamou a atenção de Pedro. Ele foi lá na orelha daquele guarda, encostou a mão e curou o guarda. Ele consertou a orelha dele. E aí eles amarraram as mãos de Jesus. Mesmo depois de tudo isso, eles amarraram as mãos de Jesus e levaram Jesus preso. Enquanto isso, Jesus tinha pedido para deixar os discípulos livres e eles deixaram. E aí, os discípulos foram para longe. Pedro estava junto. E eles levaram Jesus para uma casa, a casa de um sacerdote, de um sumo sacerdote. E nessa casa tinha algumas outras pessoas mais na frente, que elas estavam lá se aquecendo em uma fogueira, porque estava muito frio, lembra? E aí, um amigo de Pedro, que também conhecia o sumo sacerdote, levou Pedro para essa casa, para ele também poder se aquecer. E Pedro estava lá se aquecendo perto da fogueira, tentando tirar todo aquele frio que ele estava passando. E aí, uma das criadas que estavam lá falou assim: ei, você anda com Jesus, não é mesmo? Você é discípulo desse tal de Jesus. Sabe o que Pedro fez? Pedro, na hora, falou assim: eu não sou, não. Eu? Nem sei o que você tá falando. Nunca nem vi Jesus, não. Não sou, não. Eu não. E continuou lá.
Passado algumas horas, veio uma outra pessoa que estava lá, olhou para Pedro e falou: Ei, seu nome é Pedro, né? Você é discípulo de Jesus, não é? Ah, eu acho que você é discípulo de Jesus. Acho que eu já vi você com ele. E aí, Pedro, como já era a segunda vez, ele foi e contou a verdade. Vocês acreditam que não? Pedro, pela segunda vez, mentiu e falou: Não, nem conheço Jesus. Discípulo, o que é discípulo? Não, conheço Jesus, não. E continuou lá. Depois, mais pra frente, uma terceira pessoa falou: Ei, não é você um dos caras que fica andando com Jesus? Você não é um dos tais discípulos de Jesus? E aí Pedro falou: Não, já falei que não sou discípulo de Jesus. E nem conheço Jesus, não sou discípulo, não. E a hora que Pedro acabou de negar Jesus pela terceira vez, depois que ele contou essa mentira pela terceira vez, sabe o que aconteceu? O galo cantou. Depois que Pedro falou pela terceira vez que ele não conhecia Jesus, ele escutou: Cacacaricó! E vocês lembram que a tia Thaís tinha contado que Jesus falou para Pedro que ele ia negar Jesus 3 vezes? E Pedro falou assim: Não, Jesus, eu negar o Senhor, eu que sou tão seu amigo, discípulo tão bom, eu não vou negar, não. Eu amo o Senhor de todo o meu coração. Jesus, não. E aí, a hora que Pedro ouviu o galo cantando, que ele lembrou que ele tinha mentido 3 vezes falando que não conhecia Jesus, Pedro chorou muito. Ele chorou. Ele chorou muito. Ele viu que Jesus estava certo. Afinal, Jesus era filho de Deus. Ele sabia do que ele estava falando. E Pedro ficou muito envergonhado. Como que ele, que falava que amava tanto Jesus da maneira que ele dizia, tinha negado Jesus 3 vezes em uma noite. Triste, né? Mas a história não acabou aqui. Semana que vem a gente vai continuar ouvindo sobre a vida de Pedro. Mas o que a gente aprendeu com a história de hoje? A gente aprende que nós não podemos mentir. O erro de Pedro na história de hoje é que ele contou mentira. Ele contou mentira 3 vezes porque ele ficou com medo de ser preso. Porque ele ficou com medo que alguém fizesse alguma coisa de ruim com ele. Pedro estava tão amedrontado que ele foi e contou mentira, falou que não conhecia Jesus. Ele fingiu que não conhecia Jesus. Imagina se um amigo de vocês tá andando com vocês na rua e aí vem uma outra pessoa que ele conhece e fala assim: Ei, fulano, tudo bem com você? Quem é esse aí, seu amigo? E esse amigo seu fala: Não, nem conheço. Crislane, não conheço, nunca vi. Adria? Não, Abner, nunca vi, não. Nunca vi Maria Luísa e Yasmin? Conheço, não. Alice? Não, quem é Alice? Não, conheço Alice, não. Essa aqui não conheço, não. Daniela, Laís? Nunca vi. Vocês iam ficar felizes de ver isso acontecendo? Não, né? Porque é chato. E Pedro, que amava tanto Jesus, no momento de medo, fingiu que nem conhecia ele. E mais do que isso, lembra no início da história de hoje? O que Pedro fez quando a pessoa foi prender Jesus? Ele cortou a orelha do soldado. Por mais que ele estivesse lá para prender Jesus, a gente pode ser violento? A gente pode sair batendo e machucando as pessoas? Jesus se alegra com isso? Não, nem um pouquinho. Em momento nenhum Jesus se alegra disso. E nesse momento, Jesus tinha acabado de dar o exemplo. Eles foram lá, falaram que iam prender Jesus. E Jesus, poderoso do jeito que é, podia ter feito várias coisas, não é? Mas Jesus fez o quê? Quem lembra que a gente falou no início da história? Jesus foi honesto. Ele falou: Eu que sou Jesus. Se vocês vão me prender, então pode me prender, que Jesus sou eu. Mas, por favor, não faz nada com os meus amigos. Então, a gente aprende com Jesus, com Pedro hoje, que nós não podemos contar mentira. Nós precisamos ser verdadeiros, nós temos que ter coragem de falar a verdade. E nós também não podemos sair machucando as pessoas. Nós temos que ser bons, assim como Jesus foi. E quando nós fazemos a coisa errada, nós precisamos ser igual Pedro.
Pedro, depois que ele percebeu que ele tinha negado Jesus pela terceira vez, ele fez o quê? Ele ficou envergonhado e chorou. Vocês acreditam que tem gente por aí que acha normal contar mentira? Que conta mentira depois que percebe que, ai meu Deus, fiz besteira, contei uma mentira e agora? Eles não estão nem aí. Tem gente que nem liga mais para contar mentira. Tem gente que nem liga mais de ser violento. Mas nós não podemos ser assim, porque nós conhecemos a verdade. Nós sabemos sobre as coisas que Deus fala para nós. Então, se por acaso a gente fizer igual Pedro, se a gente for violento, se a gente mentir, nós precisamos nos envergonhar da nossa atitude e precisamos nos arrepender. Pedro se arrependeu de ter feito aquilo. Ele pediu desculpas a Deus, ele ficou triste com o que ele fez. E nós também precisamos ser assim. Nós não podemos achar normal fazer as coisas erradas. Vamos orar para a gente agradecer a Deus? Olhos fechados. Vamos lá. Senhor meu Deus, muito, muito obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, porque nós acabamos de ouvir mais uma história da sua palavra. Obrigada, Pai, pelo exemplo que o Senhor é para nós, pelo exemplo que Pedro foi para nós também. Nos ajude, Senhor, a sermos verdadeiros, a não contarmos mentira e não sermos violentos. Nos ajude também para que nós possamos ter o nosso coração voltado para Ti, para que quando a gente pecar, quando a gente cair em tentação, a gente possa se arrepender de verdade e não fazer mais. Nos abençoa e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Então, meu desafio e o desafio de vocês essa semana é falar a verdade. E eu posso machucar os meus colegas? Eu posso mentir se eu tiver com medo? Nós temos que ser verdadeiros e Deus vai nos ajudar. Porque Ele sempre nos ajuda, Ele nos ama. Tá bom? Não esqueçam disso. Um beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima aula.